Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gostaria de refletir com vocês uma passagem bíblica, tá? Que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 17 até o 32, tá? Que é algo muito interessante, a perseguição à igreja, que sempre tivemos perseguição, mas com a fé, com a oração, sempre vencemos. Ok? O povo de Deus, aquele povo que ora, é ouvido. Deus está sempre com o povo que ora. Tá? Então, preste atenção. Vamos ler aqui. Se você tiver com a sua Bíblia, me acompanhe. Eu estou lendo através da Bíblia Ave Maria. Tá? Anúncio da perseguição, que está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 17 ao 32. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos, e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e os conduziu para fora. Disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram um grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram e voltaram a informar. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas de pé diante das portas, e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e os chefes do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, nesse momento, alguém transmitiu-lhes essa notícia. Aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e o introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós, o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: Importa obedecer antes Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus elevou pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, Pedro e os apóstolos é aquela passagem famosa que muitos só falam o versículo 31, na verdade, versículo 30, né, que fala: antes obedecer a Deus do que os homens. Tá? Quando os homens falham, quando os homens se deixam levar pelas suas paixões, é a Deus que devemos recorrer. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós não devemos cair nas ilusões deste mundo, seguir pessoas que pregam coisas diferentes do que Cristo ensinou. Tá? E isso em todos os sentidos. Tem pessoas que pregam o Evangelho segundo as suas ideologias, não o que disse Jesus. E isso em vários lugares. Muitos falsos profetas se levantam hoje, em todos os lugares,
até dentro da nossa igreja. Pessoas que se dizem católicas que pregam um evangelho diferente. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que é importante uma vida de oração. Hoje vemos uma crise muito grande na igreja, de fé, porque muitos dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes, não oram, não rezam e incentivam o povo a também não rezar. Então, o reflexo do povo se reflete lá no altar. Um povo que não ora, um povo que não clama a Deus, não reza, também terá um sacerdote, um representante da mesma forma. A mesma coisa, o governante. Se o povo, o Brasil, se diz um dos países mais católicos do mundo, dos países mais cristãos do mundo, mas é um país corrupto, onde seus governantes, 99% são corruptos, são ladrões, e o povo não fica atrás. Muitos do povo, se chegassem lá no plenário, fariam a mesma coisa, roubariam também. Porque o pensamento de muitos é, se eles roubam, eu também vou roubar. Então, o reflexo, tudo se reflete. Se você for ver na Sagrada Escritura, na história do povo de Deus, o povo cai por falta de oração. O povo desanima, o povo começa a adorar outros deuses, o povo começa a recorrer a ídolos, a falsos profetas, a falsos deuses, e esquecem de Deus. E o povo de Deus é aprisionado, é escravizado, e assim vai. A história bíblica tem vários relatos disso. O povo de cabeça dura, o povo que não ora, o povo que fica esperando por um representante fazer as coisas. Não. Entre em oração. Nós não podemos salvar o mundo, o Brasil, mas podemos ajudar ao nosso redor. Ajudar a nossa vida, a vida das pessoas próximas a nós. Podemos orar, podemos rezar pelas pessoas. Nós não podemos abraçar o mundo. Se for da vontade de Deus, nós podemos chegar longe. É tudo a vontade de Deus. Veja o que aconteceu com os apóstolos. Estavam presos, mas nada os impediu. Quando Deus quer, nada é empecilho. Eles estavam presos e Deus os libertou e ninguém viu. Estava a prisão trancada, os guardas estavam lá, mas quando eles foram ver, os apóstolos, eles estavam no templo, pregando a palavra de Deus. Então nós temos que ter a confiança em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de crise, mas por culpa de muitos de nós, culpa de muitos pastores que perderam a fé, muitas pessoas que não pregam mais o verdadeiro evangelho, o evangelho que Pedro pregava. São Pedro pregava, os apóstolos pregavam. Hoje, para muitos lugares, não tem mais nada a ver com o que a gente vê aqui, com essa fé, com essa coragem que os apóstolos tinham. Hoje a igreja não tem mais isso, com raras exceções. Hoje se prega coisas totalmente diferentes. Hoje é uma igreja mundana, prega o mundo, não prega a Deus, a vontade de Deus. Hoje, a igreja, ela prega a vontade do homem, não prega a vontade de Deus. Por isso que nós estamos como estamos, porque não respeita a vontade de Deus. Uma igreja que não ora, uma igreja que não reza, não pede a vontade de Deus. Por isso que assim como na antiguidade, assim como as pessoas deste tempo, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, viviam em desgraça, viviam em destruição. Outros povos, outras crenças dominavam porque perdiam a fé. Aí sempre Deus levantava pessoas para voltar a pregar a verdade. Então a gente tem que pregar a verdade. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Não importa quem esteja pregando. O Papa,
um padre, um bispo, se ele está falando a verdade, está falando de acordo com Deus, amém. Estejamos com eles. Mas a partir do momento que qualquer um desses pregar algo contrário, o que Deus ensinou, o que está na Escritura, a nossa doutrina, o nosso catecismo foi feito com base na Escritura, no que Deus quer. Se passar disso, esquece. Antes de obedecer a Deus do que aos homens. Se pregarem coisas diferentes, não ouçam, não obedeçam. Coloque o joelho no chão e reze. Reze pelo seu pároco. Precisamos de pessoas que rezam, pessoas que clamam. Não adianta esperar por políticos, não adianta esperar por coisas deste mundo. Não vai acontecer nada. Se for esperar por políticos, se for esperar por qualquer coisa, revolução, nada. Só Deus. Só Deus para mudar uma realidade. Só Deus vai fazer isso. Como sempre fez. Ele usa de pessoas para mudar a história. E a nossa história, o nosso Brasil, só vai mudar, a nossa igreja só vai mudar quando nós mudarmos. E a gente vê muitos exemplos, bons exemplos de bons católicos que rezam, que lutam. E tem um crescimento de pessoas mais tradicionais, conservadoras, pessoas que entendem. Então essa crise está servindo para acordar muita gente. Muitas pessoas acordaram para a realidade. Deus usa da crise para o crescimento. E a igreja, uma parte dela tem crescido. O povo tem crescido, tem voltado a rezar. Tá? Mas ainda não é o suficiente. Precisamos rezar mais. Que as coisas vão mudar, mas temos que rezar. Porque muitos padres, a nossa igreja, tem caído na apostasia, pregando o mundo e não a vontade de Deus. Pregando a vontade do mundo e não a vontade de Deus. Então é isso, meus irmãos. Reflitam, rezem, estejam preparados para tudo. Para tudo. Não se escandalize com tudo que você vê, porque é necessário que certas coisas aconteçam. Mas reze. É necessário rezar. É necessário rezar. Só Deus para salvar a nossa igreja, a nossa nação, a nossa vida. Só Cristo é por nós. Amém? Então isso, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.